Cansei de apenas reagir aos debates. Eu tava ouvindo tanta bosta desses políticos de direita que eu decidi sair do Capão Redondo e ir pessoalmente debater contra o vereador Rubinho Nunes do União Brasil. O chavoso da USP espancou ele tanto na CPI que ele resolveu ir para uma roda de 13 pessoas sofrer vários pancadões. Eu fui um dos 13 que foi debater contra ele, só que eu acabei pegando uma cadeira um pouco longe. Só que acabou que eu fiquei exatamente atrás do Rubinho reagindo ao debate o tempo todo. Então isso aqui vai ser basicamente um react do react. Vamos lá. Eu sou Rubinho Nunes, advogado e vereador de São Paulo. Hoje eu tô no TubaCast e vou debater com 13 socialistas. A primeira afirmação que eu faço é: todo socialista adora dividir a riqueza, desde que não seja dele. Bom, com essa primeira afirmação com a profundidade de um pires, a gente sentiu que ele queria apenas fazer corte para as redes sociais. Em vez de falar sobre socialismo de verdade, ele ia apenas ficar batendo em espantalhos. Então, o nosso desafio enquanto participantes era: como é que a gente vai sair do espantalho e conseguir trazer algum conteúdo para a conversa com esse doidinho? Sou Ramon, eu sou historiador e artista. Vou discordar da sua afirmação. Eu acho até um pouco impressionante que você desafiou 13 socialistas para o debate e não buscou se informar um pouco sobre o socialismo. Então, rapidamente, vou fazer aqui uma descrição do que se trata o socialismo, né? Para que a gente tenha um debate justo. Então o que é socialismo para você? Então, o socialismo, ele não é sobre caridade, ele não parte do ponto de vista de que cada socialista tem que dividir parte daquilo que é a sua propriedade particular ou o bem de consumo com as demais pessoas, tá? O socialismo, ele é uma análise crítica da realidade e ele percebe que toda a riqueza ela é construída coletivamente pela soma dos esforços das forças produtivas, né? De cada trabalhador que constrói tá a com uma camisa riqueza, do Marx tá? aqui, Isso, não é? porque eu sou marxista. Você é marxista. E aí o que acontece? Não adianta você trabalhar 16 horas por dia para querer enriquecer se o resto da sociedade também não trabalhar. O trabalho, a riqueza ela é construída de forma coletiva, né? Então é a soma dos esforços de cada um que constrói a riqueza da sociedade. E o que acontece é que essa riqueza dentro do capitalismo ela é distribuída de maneira desigual, porque os proprietários dos meios de produção, eles que determinam o valor do trabalho de cada um. São os proprietários que dizem aquele trabalho vale tanto, aquele trabalho vale tanto, e na distribuição dessa riqueza que é produzida pela sociedade, os proprietários ainda ficam com a maior parte dessa riqueza, né? Então, o que o socialismo propõe? Que os meios de produção sejam socializados entre todas as pessoas para que a riqueza seja distribuída de uma forma mais justa, através de uma estrutura pública, através de um salário mais justo para todos os trabalhadores, né? Então é disso que se trata o socialismo, não é sobre caridade, não é sobre divisão de bens pessoais. Então a gente tem que partir desse pressuposto, né, de que o socialismo ele é um modo de produção diferente do modo de produção capitalista, onde os trabalhadores estão na gestão da riqueza que é produzida por nós mesmos, pelos trabalhadores, pela sociedade como um todo. Para quem não conhece o Ramon, eu indico seguir ele no Instagram, ele também faz stand-up e foi ele que me convidou aí nesse debate aí. Ainda vai ter mais debates que a gente participou para ser lançado, hein? Fica de olho aí. Mas achei que ele fez um bom começo de tentar tirar o espantalho da mesa e começar contextualizando as coisas. Agora de volta para o riquinho depois do crack. Você traz de uma lógica que socialismo não é caridade. Eu concordo com você, socialismo não é caridade, porque a única coisa que há de igualdade no regime socialista é justamente a miséria. E você não está sendo caridoso se você está semeando a miséria. Quando você pega os indicadores... Não é isso que os dados mostram, né? Quais dados? Porque se você pegar, por exemplo, o dado da União Soviética, os índices de pobreza e de miséria que tinha na União Soviética, mesmo com a expropriação e a submissão ao Estado de todo o meio de produção, o que se viu na União Soviética foi justamente a falência do modelo estatal, porque não há interesse em produtividade, não há interesse e não há ganho de capital. Assim, num regime socialista, você falou, eu ouvi, agora é minha vez. Que a União Soviética é um exemplo que, assim, não foi socialista também a União Soviética? Foram 200 milhões de pessoas que tiveram uma transformação de vida. Um Sim, país que eles saíram da rural, riqueza para a miséria. Um país que era rural, onde se usava o arado de madeira, saiu dessa condição para virar líder na corrida espacial, uma das maiores potências econômicas. Então não é um bom exemplo para você utilizar. É um ótimo exemplo, porque você é um ótimo exemplo. São 200 milhões de pessoas é que saíram que você erra. de 70% de analfabetismo para 0%. Eu queria ter ido nesse momento continuar a discussão, mas como eu estava distante da cadeira eu não consegui. Mas aí eu vou falar agora porque eu tô no meu canal. A galera da direita fica tentando associar a fome à União Soviética, só que esquecem de um pequeno detalhe.
Eu acho que todo mundo estudou na escola um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria era a disputa entre dois blocos econômicos que eram a hegemonia no mundo. Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Eles disputavam a hegemonia em diversas áreas. Corrida espacial, corrida armamentista, teve a disputa nas Olimpíadas com o quadro de medalhas que o Brasil até hoje não conseguiu chegar nem na metade das medalhas da União Soviética. Teve a história do Bobby Fischer no xadrez, que quebrou a hegemonia do xadrez soviético, que era campeão mundial todos os anos seguidos. A União Soviética foi, por pelo menos umas 2 ou 3 décadas, a segunda maior potência do mundo. Durante as décadas de 1950 a 1960, a qualidade de vida do cidadão médio soviético era muito boa. Quem não lembra daquela entrevista do jogador Petkovic que jogou no Flamengo? Naquela época, que na minha época, quando eu era criança infantil, era regime socialista. E no regime socialista a tendência era de todo mundo igual, todo mundo tem direito tem que ter, mas oportunidades, ser tratado do mesmo jeito, investimento muito, o país dava muito mais investimentos, desenvolvimento tanto de social, esportivo, tudo, né? Você não tinha empresas privadas. Eu nasci numa cidade pequena, realmente pequena, 14, 15 mil habitantes. Eu vivi a melhor infância que eu poderia ter. Vivia na rua, segurança total, tinha abundância da vida, a gente não sabia o que é, digamos, fome, todo mundo trabalhava, tinha salários, eu ia para a escola a pé, estádio praticamente a 100 metros do apartamento. Eu acho que principalmente a obra de Marx, inclusive, ela é basicamente mais uma crítica ao capitalismo, uma análise dos problemas, do que uma proposta exatamente como seria, porque o socialismo ele vai depender muito das particularidades históricas, temporais, culturais de cada lugar. Mas você está falando de socialismo acumulando riqueza, eu acho que a gente tem que pensar primeiro o que a gente está definindo como socialismo, porque muitas vezes a direita faz uma confusão, às vezes por má fé, às vezes por ignorância sobre o que é esse conceito, e também o que a gente está falando, que a gente está querendo falar com riqueza, né? Porque quando a gente fala sobre distribuir riqueza, sobre os problemas de acúmulo de riqueza, a gente está falando de riqueza de verdade, estamos falando de bilhão, aquele nível de riqueza que se converte em poder político. Não, riqueza é patrimônio. Se você tiver um relógio, mas você o tem uma problema camisa, uma calça, é o riqueza superacúmulo, né? E esse superacúmulo sem limites, o sistema que permite isso é o capitalismo, que vamos definir capitalismo na prática, para não ficar uma coisa etérea. Uma das principais diferenças do capitalismo em relação a outras formas de organização é que tudo vira mercadoria, inclusive as necessidades mais básicas que poderiam e deveriam estar sendo garantidas, inclusive pela nossa Constituição de 88, quando a gente fala de alimentação, de trabalho, educação, saúde, que é justamente o que moradia. permite que o mercado funcione e as pessoas enriqueçam. Só que na prática não é o que acontece, né? Na prática a gente vê uma concentração de riqueza aumentando cada vez mais. Eu também indico o trabalho do Jimmy Bro, hein? Mas vocês percebem aqui que a tática do Rubinho é ficar fazendo várias perguntas para tentar quebrar a linha de raciocínio, né? Se bobear, ele fica o tempo todo ali só fazendo pergunta. Vocês viram que eu tava tentando, né? Eu tava disputando o país, só que antes de entrar no estúdio do debate eu resolvi ir no banheiro, aí quando eu voltei já tinha todo mundo pegado os lugares bons, só sobrou os lugares merda. Pelo menos nesse ângulo dá pra ver o rindo do Rubinho. Aí, consegui chegar. Mas antes de eu chegar no raciocínio que eu queria, olha a malandragem do Rubinho. Abner, vamos lá, qual que é seu ponto? Então, meu ponto, na verdade, eu queria ir numa linha diferente. Eu queria trazer para a realidade de agora, porque você falou de dividir riqueza. E me parece que o que acontece hoje no Brasil... Eu queria entender um ponto para você. O socialismo, é possível o acúmulo de riqueza ou o socialismo combate o acúmulo de riqueza? O socialismo, em geral, ele, em relação ao capitalismo, combate, né? Combate. Então você é uma pessoa contra o acúmulo de riqueza. O acúmulo de riqueza nos níveis que existem no capitalismo, dessa forma bilionária, que é uma coisa muito absurda. Então o seu problema é contra bilionário, não é contra a riqueza do indivíduo. Aí, logo na minha vez, maluco resolve fazer mais pergunta que o Enem. Mas eu vou continuar tentando chegar no meu ponto, não desisto, hein? Mas eu queria ir por um outro ponto. Mas qual o problema de alguém acumular muito capital? O problema é quando isso se dá em detrimento da maioria da população. Quantos empregos são gerados por uma multinacional? Mas daí não precisa necessariamente ser um capitalista, né? A minha mãe foi funcionária pública a vida inteira. Ela é professora. Tá, e quem paga o salário da sua mãe? Nós. Exatamente, com que dinheiro?
Então, mas é isso que eu tô falando. Você tá falando que o socialista não gosta de dividir a riqueza, mas isso é o que a gente já faz hoje. Porque você sabe que no imposto, o consumo é muito mais taxado do que a riqueza no Brasil. Concordo com você. Então, tipo assim, quem paga o imposto no consumo já está dividindo a riqueza com empresas como Shell, como Enel, que tem isenção fiscal. Só queria parabenizar o editor do TubaCast, que quando a gente tava falando botou as imagenzinhas, usou um zoom. Mas o ponto que eu queria chegar, que o Rubinho tentava me atrapalhar o tempo todo, era exatamente esse. Eles falam que o socialista não quer dividir a riqueza, sendo que hoje a gente já divide a riqueza socialmente produzida, só que de forma extremamente desigual. Todo mundo sabe, quanto mais rico você é no Brasil, menos imposto você paga proporcionalmente. Eu não consegui explicar isso melhor porque o Alfred Newman da revista Med não deixou. Mas eu acho que a edição do TubaCast me ajudou a pontuar algumas coisas pelo menos. Então eu quero até fazer um meia-culpa com a galera do TubaCast. Se tiver alguém da produção do podcast assistindo isso aqui, eu estava com a expectativa baixa, hein? Tava indo lá pensando, essa porra desse podcast de direita, eles vão foder a gente na edição. Me enganei, ficou legal. Mas eu ainda não tinha saído satisfeito desse primeiro embate com o Rubinho. Eu tava sentindo vontade de falar mais. Mas a camarada que veio depois de mim nesse assunto, ela continua a linha de raciocínio, pelo menos. Eu acho que a gente tem que taxar as grandes riquezas. Tem que taxar o que as grandes riquezas. Você muito provavelmente paga muito menos imposto que um trabalhador que recebe um salário mínimo sobre o consumo. Concordo com você. Então você é contra a reforma tributária do Haddad. Sim, sou contra a reforma Você é tributária do contra o Haddad. governo Lula também? Também. Sou Então, militante do PSTU, oposição Você de é a esquerda, favor da governo abolição Lula. do Estado? Eu sou a favor dos trabalhadores tomarem os meios de produção, expropriarem os bilionários. Certo. Dê as ordens, camarada. Quem vai trabalhar e quem vai ser o dono da empresa? A classe operária e trabalhadora vai tomar o poder. Tudo vai ser dividido, a gestão vai ser dividida. Sim, a gente vai dividir o que vai ser produzido, isso significa planificar a economia. E qual seria o incentivo para a pessoa trabalhar na linha de produção se ela poderá ser o chefe? Mesmo que ela não tenha o produzido incentivo para as nada. pessoas trabalharem é sobreviver, né? Se elas não trabalham, elas morrem de fome. Elas não conseguem comprar comida. Pô, na moral, eu achei que essa foi a melhor resposta de bate-pronto do debate, hein? Porque direto a direita vem com esse argumento. Mas numa economia socialista, qual seria o incentivo? Até repetir. Qual seria o incentivo para a pessoa trabalhar na linha de produção se ela poderá ser o chefe? Mesmo que ela não tenha o produzido incentivo para as nada. pessoas trabalharem é sobreviver, né? Apenas isso, né? Se não for incentivo suficiente, aí fudeu. A segunda afirmação é: socialista gosta tanto dos pobres que aumenta a pobreza toda vez que assume o governo. Essa afirmação é só mentira, né? As outras a gente até pode disfarçar, falando, não, é uma opinião polêmica. Essa não, essa é só uma grande mentira de tia do Zap mesmo. Digita em qualquer inteligência artificial, compare os índices de pobreza de Cuba na década de 1930 com 1970. Compare os índices da China de 1930 e 1960. A pobreza aumentou ou diminuiu? Aí você já desmente o Rubinho. Mas o que esperar do vereador que quase perdeu o mandato porque compartilhou uma fake news do Pablo Marçal, né? Não, da mesma maneira. Os 5 mais ricos do planeta como Terra você- ganharam o dobro do dinheiro da pandemia até agora. essa é a sua- E agora a gente tem mais de 5 bilhões de pessoas com a renda Tá bom, reduzindo, senhor a pobreza aumentando. Você é um pesquisador, você Sou um deveria se pesquisador. pautar em dados. Então Tô você me está se pautando em dados, pautando tô na trazendo choradeira números aqui pra você. da sua inveja, porque algumas pessoas são ricas. Só que você se esquece que você tem que pensar na A minha reação ali atrás já diz tudo, né? Ai, pobre é tudo invejoso, tá com inveja. O Brasil gente saiu é do muita- mapa da fome em com o Pokémon- 2003, com o Pokémon quando a gente teve o modificando. governo Lula e voltou no governo do seu ídolo, Jair Messias Bolsonaro. sob uma Foi necessário o Lula pandemia, 3 sob agora, uma em 2025, para sair pandemia, de ele novo ainda do mapa da controla. fome. Mas Agora, você vai não quer falar de tergiverjar sobre, dados? você vai tergiversar sobre todos os assuntos ou você vai se focar? Eu tô te trazendo Porque o número, que eu o tô- mapa da fome. o Você acha que o brasileiro número tem que passar fome? Eu sou uma o pessoa número- que passa fome. mas Sabe o que me fez parar de passar Mas você fome? veio para dar Quando eu entrei palestra? na universidade Não, pública, você na veio para dar Universidade de São palestra. Você Paulo. passava fome tive aonde? acesso ao passe livre estudantil, Você ao veio para fazer um restaurante comício, não universitário. para debater. Comício, eu tô te trazendo Não, dados porque aqui o pra te debate dizer. aí eu falo, você fala. Aqui Você não me você não deixou para falar de até falar. agora. Você Não, não me deixou você falar você até não agora. para de Você também interromper. está interrompendo. Claro, Mas porque eu tô vamos tentando trazer pro concluir a ponto, linha de porque A gente raciocínio. pode falar do crescimento do salário mínimo. Não, você falou que a veio para esquerda- fazer uma defesa do Não, governo posso te Lula. dar- posso te dar um número? Não, porque eu não consegui sequer concluir Então, o número que eu fica à estava vontade pra apontando. trazer o número dos 54% que você já falou para um monte de gente. Repete Exata- pela quinta vez. Fica à Exatamente, vontade, vou repetir vereador. para ver se entra na sua cabeça, porque Vamos um lá. pesquisador que se recusa a encarar os números, aparentemente se recusa a entender a base da pesquisa, que são justamente os dados. Qual é a o pesquisa, índice, portanto, o vereador? índice Nome da de pesquisa. pobreza, o Nome da índice de pesquisa, pobreza vereador. mundial, Nome da pesquisa,
pesquisa, o vereador? índice de Pô, pobreza não sabe o nome mundial... da pesquisa, então eu vou te falar. O crescimento do salário não dá mínimo pra foi debater com você. 77% acima da inflação Não de dá para 2003 debater até com 2016. você. Acima da inflação, de um governo de esquerda. o crescimento... 77%. Sabe o que o que foi no Lula, governo olha o Bolsonaro? crescimento do Quase salário mínimo no nada acima da gestão do inflação. Lula. É muito fácil falar que a esquerda... Cara, você veio fazer a defesa do governo. Você está está aqui para fazer a defesa do governo Lula e fazer uma... Cara, eu não vou entrar na tua pilha de debater. Faz sua palestra, eu vou ficar ouvindo. O governo do Jair Messias Bolsonaro entregou fila de osso, gasolina alta e gente passando fome todo dia. Cara, vocês dizem que combatem a fake news e vêm falar da fila de osso. As não pessoas teve hoje fila de osso. as pessoas hoje estão Não coletando teve fila de lixo. osso, você tem coragem As pessoas de falar. hoje O estão seu coletando eleitor lixo que no passou Nordeste fome porque durante a passam fome pandemia na gestão do pela Lula. omissão do governo Você é um Bolsonaro, mentiroso, que queria colocar igual todo 200 petista. Aí eu levantei a mão porque eu senti que ele queria avacalhar já. O Rubinho começava a falar demais, a gente ficava, vai tomar no cu, vai. Mas ficou uma boa trocação de soco no final. Dá pra ver a minha alegria no fundo, se liga. Isso aqui não passa de um safado. Você vem aqui dar palestra. Como todo socialista, você é um mentiroso que produz fake news e aponta o dedo pra falar. Maravilha, você vem aqui dar vereador. palestra, as pessoas passam fome na gestão do Lula. Na primeira Eu instância, fui absolvido por conta disso. Você vem aqui propagar mentira. Você vem aqui propagar mentira. Como todo esquerdista, você não passa de um safado. Pronto. Agora dá risada, nervosinho. Cumprimentei ele depois e falei, mandou bem, caralho. Na China, onde 800 milhões de pessoas saem da pobreza, né? Então a gente já vê que dentro de um governo socialista, milhões de pessoas saíram da China. Depois teve toda a União Soviética, onde 200 milhões de pessoas que viviam ali saíram de uma taxa de analfabetismo que era de 70% a 0%. Mas você acha que analfabetismo não é pobreza? Claro, a gente está falando sobre construção de Tá, riqueza, riqueza riqueza intelectual, né? Isso daí faz parte por conta das gulags. Assim, gulags é Não uma era coisa, pobreza? morte de fome é outra, mas historicamente a O gente está falando o regime sobre uma soviético levou as pessoas epidemia à fome. de fome que aconteceu em várias regiões do mundo e infelizmente a União Soviética foi atingida durante aquele período histórico. A gente não pode, epidemia de fome mas está naquela ligado época, que a em União outros países Soviética e não Estados tinha. Unidos ficam em continentes bastante diferentes, em contextos A diferentes. Europa não teve uma O epidemia Vietnã- de fome no o Vietnã- pós-guerra tal qual teve na União O Soviética, as Vietnã pessoas morreram de tirou fome. mais de 45 milhões de pessoas da pobreza também. São governos socialistas, tá? Agora a gente vai falar sobre o Brasil. Vamos lá. Os indicadores de pobreza que você traz, você pega eles de uma maneira isolada. Você acabou de me falar que a União Soviética, tirou as pessoas da pobreza. Tirou. E que milhões de pessoas morreram de fome. Você reconheceu e que isso não é pobreza. Eu não consigo entender a linearidade desse raciocínio. Eu te explico, meu caro burrinho Nunes. Aquela região da Europa e da Ásia sofria diversas ondas de fome desde a Idade Média. Durante a União Soviética, houve a última, nos anos de 1932 e 33, que foi uma crise climática que gerou uma crise de grãos, e aí não abasteceu pessoas no Cazaquistão, onde hoje é a região da Ucrânia, e em outros lugares. Isso foi no começo dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, que venceu o exército nazista, começou a sua reconstrução no comando do Stalin. Um exemplo dessa reconstrução são as moradias populares, que ganharam até mesmo o apelido de Stalinkas, para combater o déficit de habitação que ficou depois de a União Soviética ser brutalmente destruída pelo exército nazista. Podem pesquisar o que foram as Stalinkas para verem que eu não estou inventando. A União Soviética, durante a década de 1950 e 1960, era altamente industrializada e tinha uma economia planificada, ou seja, com planos de longo prazo. Mas agora chega de informações e vamos voltar para a piscina de cocô. Ela existiu de 1917, né, 1921, né, quando realmente se transformou em União Soviética, até 1991. Então, durante todo esse período existiram transições históricas, né? No início, pressionado por um contexto de 2 guerras mundiais, de guerra civil, existiu um período de fome, isso daí é inegável, conseguiu vencer a fome e se transformar num país onde quase 100% da população tinha moradia, né? Só não tinha própria. comida. Tinha comida, cara. Isso Então, daí você está sendo negacionista, se isso não daí é tinha, fake news. Rubinho Nunes e fake news andam assim, ó. É que nem Daniel Vorcar e André Valadão. O PT? Bacana. Socialista gosta... Vocês são socialistas no PT? O pessoal aqui está dizendo que não. O PT ele é diverso, né? Mas você é socialista. O PT ele é muito grande. Eu sou socialista. Tá. E a impressão que eu tenho em relação a você é que você tem um problema com o socialismo, e o seu problema com o socialismo está ligado ao que você guarda para si como pessoa. Você é um advogado, você é vereador, você é militante conservador e você é um cara desleal na política, né?
porque você não trabalha com os dados dentro da realidade, você é um cara que, como vereador, com tantos problemas numa cidade do tamanho de São Paulo, essa numa metrópole como São Paulo, como vereador, você se preocupa com um padre que distribui marmita na rua e queria multar em 20 mil esse padre. Sobre mim. Outro aspecto agora, se você quer mudar a realidade da política, você se candidata, ganha uma eleição e apresenta suas ideias. Eu conheço tudo isso. Eu conheço tudo isso que você está dizendo. Agora, isso você não precisa me ensinar, que o PT já me ensinou, o meu ativismo me ensinou. E te ensinou a responder o tema? Agora, porque eu te ensinou a responder o tema? Não, eu quero saber o seguinte. Socialista gosta tanto dos pobres que aumenta a pobreza em cada governo. A sua postura. A minha postura não está sob análise para você. Quem tem que discutir minha postura é o eleitor das eleições. Umbilicalmente a sua postura como vereador. Você é um vereador que fica visitando o baile funk para poder aprender irregularmente de forma ilegal. Não, você pratica ilegalidade. É que talvez você não mora numa comunidade. Os moradores da comunidade querem dormir. Você rouba mercadoria de comerciante. Alguma coisa, eu teria você sido rouba som de comerciante. Eu você não fui, enfrenta comerciante reeleito. nessa postura aí. Essa é a postura de quem quer levar. E aí você usa toda a máquina pública do Ricardo Nunes e depois traz o Ricardo Nunes vai com o Marçal. E a resposta ao ponto... É legal que tem umas pessoas que também vai só citar os podres do Rubinho Nunes, que às vezes a gente esquece, né? Eu tava tão focado no tema que eu até esqueci que esse era o mesmo cara que tentou multar o Padre Júlio por dar marmita pra morador de rua. É muito arrombado, né? Os Estados Unidos hoje têm mais de 47 milhões de pessoas em segurança alimentar e é o grande exemplo de sucesso capitalista, não é? Então, como que a principal potência do mundo econômica tem 47 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Foi o fracasso na pandemia, isso daí ficou muito claro durante a pandemia para o mundo inteiro ver. Inclusive, o Brasil teve mais recursos de combate, dado a proporção que nós temos econômica, do que os Estados Unidos. Enquanto que a China, por exemplo, foi pioneira na criação da vacina. Você é contra a vacina? Do vírus ou a favor? também, né? Também foi a criação do vírus também. Mais uma fake news? Não, basta aquela compra do Boulos, mais uma o vírus fake news. Começou na China, não foi? Começou. Pelo menos é o que se diz. Sim. Mundialmente. Foi só essa brincadeira. A brincadeira sadia, pô, que eu tava fazendo aqui. Só pra dar uma descontraída. Rubinho, Rubinho, o que Vossa Excelência deseja se encontra mole. Se liga na minha reação ali atrás, quando o Rubinho começa a falar bosta. A economia chinesa Mas de 1980 para cá cresceu 42 vezes. Eu gostei de um ponto que você falou. Sim. Você fez um elogio à gestão Bolsonaro, que aparentemente na gestão da pandemia, segundo a sua acepção, foi melhor até do que os Estados Unidos. Mas Isso é interessante. O Bolsonaro ele foi interditado durante a pandemia. O Bolsonaro foi interditado. Foi. Bom, pelo menos você reconhece a interferência que houve do judiciário na gestão Bolsonaro. Não, inclusive o Bolsonaro, você pega os indicadores econômicos do Brasil, eram muito melhores sob a gestão Bolsonaro do que atualmente na gestão por exemplo, Lula. O é só você pegar pior, o PIB, por exemplo. A fila do osso. A fila do osso é a maior fake news que vocês criaram. Quando ele começava com as fake news dele, eu já levantava a mão já pra interromper esse safado. O Rubinho Nunes falou umas 2 vezes aí nesse debate que a fila do osso na pandemia era fake news. Aí eu fui atrás de pesquisar, ó. Notícia do G1, pra não dizer que é um jornal socialista, hein? Claro que pra galera do Rubinho, a Globo é de esquerda. Mas esperar o quê do cara que é filiado no mesmo partido que o Paulo Cogos, né? Minha terceira afirmação é: justiça tributária é só um termo bonito que foi criado pra esquerda aumentar mais os nossos impostos. Esse tema aí eu achei uma merda, então eu vou pular pro próximo. Minha quarta afirmação é: o socialismo não deu errado. Ele é errado. Puta frase de efeito ruim, velho. Nessa hora eu pensei, eu preciso falar nesse tema. Eu vou disputar, mas em algum momento eu vou falar. Basicamente, todas as grandes revoluções tecnológicas que continham o iPhone, que foi o grande divisor de água na história da Apple, foram desenvolvidas com dinheiro do Estado. Tela touch, GPS. As tecnologias incorporadas no iPhone, na verdade, não foram desenvolvidas pela Apple. Foram desenvolvidas com dinheiro estatal, dinheiro do contribuinte americano. Esse investimento hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento em que é muito claro entender que um Estado que não incorpora essa dinâmica de investimento em setores estratégicos, se concentrar em saúde, segurança e educação, não vai fazer o Estado evoluir. Você consegue me falar um produto criado completamente pelo Estado que se tornou necessário ou um fenômeno de vendas no mundo? Acabei de passar 3 exemplos. Não, você disse componentes que fizeram o iPhone. O GPS é um produto em si, a internet é um produto em si. A internet e o GPS são produtos pela máquina de guerra, mas... Perdeu no argumento então já. Ai, foi feito pela guerra, mas foi feito pelo Estado, não foi feito por um brilhante prodígio na sua garagem de casa. Mas nesse momento eu só tava querendo ir lá na frente deixar ele sem resposta, se liga.
Disputando, mas esse lugar não facilitou. Cara, ele é o cara mais gente boa pra ceder a vaga entre todo mundo. O Gabriel, ele cede a vaga. Tinha que ser socialista, né? Eu sou formado em História, eu queria trazer uma informação para o público que talvez eles não conheçam. Em 1970, no Chile, teve um presidente chamado Salvador Allende. Os caras botaram a imagem do Salvador Allende na edição. Muito foda, mano. Quem não conhece as mudanças sociais que tiveram no Chile durante o governo do Salvador Allende, eu recomendo pesquisar. Eu quis usar esse exemplo porque é um país da América Latina, então tem uma realidade muito próxima do Brasil que dá pra gente comparar em vários aspectos. Depois que eu fui perceber que eu comecei falando, dando uma coçada na orelha. Em 1970, no Chile, teve um presidente chamado Salvador Allende. E ele decidiu que ele ia fazer uma transição democrática para o socialismo, sem uma revolução. Então, o que ele fez? No primeiro ano de governo, reforma agrária, construiu mais de 100 mil moradias, combateu a desnutrição infantil, entregando meio litro de leite de graça para cada criança. Então, assim, o que aconteceu 3 anos depois? Estados Unidos bombardeou o Palácio Presidencial e matou ele lá dentro. Então, isso, para mim, é um exemplo muito claro de como o socialismo, se ele for implementado democraticamente pela classe trabalhadora, ainda assim o imperialismo vai se incomodar e vai de alguma forma tentar interferir. Então, e teve uma outra coisa que eu esqueci de falar lá na hora. O Allende também nacionalizou a principal riqueza do país, que eram as minas de cobre. As minas de cobre do Chile foram estatizadas. Esse, inclusive, foi o principal motivo para os Estados Unidos querem interferir lá. Construiu creche pra caralho, fez outra coisa pra caralho, mano. Eu só queria ir pro resumo das ideias, porque ali tem poucos segundos pra responder, tá ligado? O seu ponto é que o socialismo nunca foi implementado Não. na história. Não é o meu ponto esse. Escutou com o cu que eu falei também, né? O Rubinho vai te escutando e vai pensando, como é que eu vou conseguir distorcer isso pra falar mal do Lula e do PT? O socialismo foi implementado. Então, onde foi implementado o socialismo? Eu estou dando um exemplo. Tá, no Chile de 1970 até 1973. Tá. Nesse período foi o socialismo chileno. Chileno, que foi infelizmente interrompido. E ali foi interrompido. Sim. Tá, e ele estava dando certo. Aqui, ele sabe que não tem muito o que responder, ele vai tentar quebrar meu argumento, mas eu não deixo não, se liga. Você acha que um índice de 3 anos é capaz de espancar todos os indicadores que a gente tem eu históricos? Por exemplo, eu estou usando um exemplo de um socialismo que não passou por uma revolução. Esse ponto é importante, porque a União Soviética teve uma revolução em 1917, a China teve uma revolução em 1949, Cuba teve uma revolução em 1959, mas eu procurei uma experiência socialista que não passou por esse processo revolucionário. Era um governo socialista que ganhou no voto e estava fazendo o que o próprio Allende descrevia como uma transição democrática para o socialismo. Eu quis usar esse exemplo especificamente porque eu sei que os conservadores não gostam de revolução. Eles não gostam da Revolução Francesa, da Revolução Russa, eles não gostam de nenhuma revolução porque, revolução é uma coisa muito violenta. Aí a escala 6x1 não é violenta pra eles, não. Violência é se a gente atirar no Marco Feliciano por defender a escala 6x1. Mas agora, de volta para o debate com a versão Tim do Chiquinho Scarpa. A gente pode pegar, por exemplo, o socialismo que não passou por uma revolução que teve na Venezuela, que entrou pelas vias democráticas e destruiu a Venezuela. Não, porque a burguesia continua mandando, entende? E para mais informações sobre isso, eu recomendo o vídeo do Ian Neves, falando sobre se a Venezuela é socialista ou não. Ele explica com mais detalhes isso que eu só falei por cima aqui. Agora vamos ver o saco de pancadas do chavoso da USP tentando criticar o socialismo e acabando descrevendo o capitalismo. Mas é isso que acontece toda vez que é implementado um regime socialista. Uma elite chega ao poder e essa burguesia suga as riquezas das pessoas e vive uma vida na babesca enquanto as pessoas passam fome. A gente pode dar o exemplo do Jack Ma na China. Quando ele foi tentar impor a vontade dele ao Partido Comunista Chinês, ele foi expulso. Vocês viram que eu tava fominha, né? A galera tinha votado pra eu sair já, mas eu queria continuar falando. E ainda tinha mais um assunto pra eu tentar falar mais um pouco. Será que eu vou conseguir falar mais? Na China é assim que funciona. Então nós estamos diante do socialismo capitalista chinês. O governo chinês, ele atua como capitalista, vamos dizer assim, na situação. Ele é o empresário, né? E o que ele faz com a mais-valia que ainda é extraída do trabalhador? Ele pega toda essa mais-valia e, em vez de ele acumular para si, para a fortuna, como fazem os capitalistas, né, dentro do sistema capitalista, o governo distribui isso através de infraestrutura pública. Hoje, 90% da população chinesa tem casa própria. Qual outro país capitalista que alcança um índice como esse? No Vietnã é maior ainda, 95% das pessoas têm casa própria. Isso é liberdade, ter casa própria, ter transporte.
Aqui eu acho que o Ramon macetou, hein? Eu acho que ele confrontou essa ideia de que a China é capitalista. O dia que um país tiver o tanto de transporte público com trem-bala que a China tem, aí eu aceito essa discussão. Por enquanto, aquele nível de transporte público não tem em lugar nenhum da Terra. E como eu pego o metrô, eu quero trazer isso da China pra cá. E aí você pode chamar do que você quiser, Rubinho, desde que tenha trem-bala e casa pra geral. Minha última afirmação é: os socialistas querem o fim de todos os bilionários, menos aqueles que financiam pão com mortadela nas manifestações. Olha que premissa bosta, mano. Tem que tentar tirar leite de pedra pra tentar extrair algum conteúdo desse lixo de raciocínio. Mas ele botou a palavra bilionário na afirmação, então acho que já abre uma possibilidade interessante, porque falar mal de bilionário é fácil. Mas eu não sabia se eu ia conseguir falar, porque tinha que disputar o lugar e tava todo mundo querendo um espacinho pra bater no Rubinho. Eu defendo que existe um acúmulo exagerado de capital enquanto pessoas passam fome. Mas eu gostaria de puxar aqui a sua afirmação de que o socialista quer o fim dos milionários, mesmo quem financia o pão com mortadela, na sua afirmação, Não, certo? É o fim dos bilionários menos quem os financia. A Certo. lógica é essa. O que Eu queria saber a sua opinião, todo mundo Rubinho. saber é que quem custeia, os bilionários que custeiam a esquerda, que custeiam o socialismo, esses não são vítimas da expropriação. Você sabe quem é um cara conhecido como Gringo Louco, Rubinho? Esse eu não faço a menor ideia. Gringo Louco é um prefeito do interior do Rio Grande do Sul, na época do PSL bolsonarista, que foi flagrado pela polícia com cerca de R$500 mil em dinheiro, e a CPI da pandemia apontava que aquilo ali era para financiar os atos do 7 de setembro. Aqui em São Paulo, Rubinho, tem um vereador do PL, seu colega de Câmara, também bolsonarista, que gastou cerca de R$500 mil também em emendas parlamentares para financiar os atos bolsonaristas em São Paulo. É uma farra com dinheiro público. E eu não vejo tanto o senhor quanto o seu partido, União Brasil, denunciando isso. O que eu vejo do União Brasil é o Rueda, presidente do partido, sendo citado no escândalo do Banco Master. Eu vejo o deputado do União Brasil, que disputa comigo o público que trabalha pela proteção dos animais, sendo investigado pelo MP por desvio de dinheiro para comprar anel de noivado, sendo acusado de dar calote em abrigo. Esse argumento é bom, hein? E esse maluco aqui, o Gabriel dos Animais, foi o mais gente boa do debate todo. Ele sentou pertinho da cadeira, mas ele cedia lugar pros outros, pra todo mundo conseguir falar, tá ligado? A diferença do milhão pro bilhão tem uma forma fácil da gente enxergar usando a unidade de tempo para essa analogia, por exemplo, que 1 milhão de segundos dá 11 dias aproximadamente, e 1 bilhão de segundos já são 32 anos. Então, uma diferença abissal. E na prática, o que acontece? Falando em termos de padrão de vida, assim, consumo, né, qualidade de vida. Do cara que tem centenas de milhões para o cara que tem centenas de bilhões, eles já vivem ambos com o bom e do melhor para as próximas gerações, sem precisar trabalhar se quiser, certo? Então, a única função desse acúmulo, desse excedente, no capitalismo é se converter em poder político usado para manter e aprofundar esse acúmulo num círculo vicioso e usado também para estar acima da lei na prática, né? Impunidade, como a gente vê todo dia, desde o caso das Americanas, Banco Master, o próprio caso Epstein, né? Usado para que falam comunista come crescer, a gente viu que é bilionário quem gosta de... Foi preso e suicidou na cadeia. Agora... Olha a minha cara quando o Rubinho fala que o Jeffrey Epstein se suicidou. A gente precisa também tratar um pouco no campo da honestidade. Que bilionários são esses que estão financiando o socialismo, né? Acho que tem aí... O meu partido, por exemplo, é um partido independente, que não recebe dinheiro de nenhum bilionário, de nenhuma Itaú, empresa. por exemplo, aqui em São Paulo, onde... Mas vamos falar dos bilionários financiando as coisas. O Itaú tá financiando o socialismo, tá certo, então. Nessa hora eu tava sentindo falta de chegar lá e citar uns nomes. Eu gosto de chegar e citar uns nomes pra ficar bem didático. Existe uma coisa chamada os tubarões da educação, né? Que financiam, que é a própria privatização da educação, que tem sido movida aqui no governo do Estado pelo Tarcísio, junto com a plataformização, junto com que é a militarização das escolas. Você é contra a privatização da educação? Sou contra a privatização da educação. Você acha que a educação pública hoje é melhor que a privada? Cara, eu acho que a educação pública poderia ser muito melhor do que ela é se a gente tivesse investimento público na educação. Mais investimento público concordo, na educação. O Lula cortou o investimento. Mas vamos falar educação, sobre os bilionários da educação. Hoje a gente tem uma educação que é cada vez mais tomada pelos bilionários da educação. O Jorge Paulo Lema é um bilionário que está aí dentro do MEC, ditando o que são os rumos da educação. A camarada citou um dos nomes que eu queria citar. Eu falei, boa, ela já abriu o precedente aqui. Agora eu consigo tentar aplicar um gancho no queixo.
Então, mano, eu acho que para a conversa ficar mais produtiva, é legal a gente sair do campo do bilionário hipotético, né? A companheira citou o Jorge Paulo Lemann. O grupo dele, o 3G, o Lemann, o Beto Sicupira, o Marcelo Telles, eles foram responsáveis por aquele escândalo das lojas americanas que, se não me engano, 50 bilhões já foram. Só que eles também controlam a Ambev, que é o mercado principal de bebidas, e a Croton, que é o principal mercado de educação, tirando o mercado de alimentação. E a Fundação então, assim, Lemann foi uma das principais doadoras da Tabata Amaral. Exatamente. Então, assim, o bilionário, ele faz isso na prática. Financia a esquerda. Não, a Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência do Paulo Guedes. A Tabata Amaral vota todas as propostas de esquerda. A reforma Não, da ela é a favor da foi privatização dos Correios. A Tabata Amaral defende a privatização dos Correios. Sim, meu caro burrinho Nunes, a Tabata Amaral é a favor da privatização dos Correios. E sabe de onde eu lembrava de ter ouvido essa informação? Num vídeo do Chavoso da USP. Então, o que eu tô falando é... A mulher do João Campos. O que os bilionários fazem na prática? Os bilionários, na prática, eles simplesmente utilizam o grande poder econômico deles para interferir na política de uma forma que vai favorecer apenas eles. E a população vai se lascar, se fuder, desculpa o palavrão aqui. Então o seu... Eu não sabia se eu podia falar se fuder lá, mas eu falei de qualquer forma. Impressionante, eu não consigo ir em um lugar sem ser censurado, mano. Eu acho que eu vou fazer que nem o Léo Lins e andar por aí com a fita adesiva na boca. Mas eu continuei falando, hein? O seu problema contra bilionários é que eles têm influência política. Na prática acontece isso. Tá bom, na prática eles têm influência política. Sim. Você reconhece que a existência dos bilionários, de pessoas que acumularam capital, se dá porque eles empreendem algum tipo de produto, algum tipo de coisa. Sim, pô. A gente viu aí, por exemplo, o caso do Daniel Vorcaro. Ele empreendia títulos de crédito falso. Alguns chamam de fraude, mas ele chama de empreendimento. Jeffrey Epstein aí, um grande empreendedor do ramo da pedofilia. Produziu várias fotos e vários e-mails pra polícia investigar depois. Se liga, no finalzinho do tema a galera votou pra eu sair, mas eu meti um último argumento e aí o editor até botou o significado da palavra lobby na tela. Se liga, editor monstro, ó. O Sicupira, o empreendedor, por exemplo, como você trouxe, Não. e outros tantos. Não, é lobby. Eles acumulam Lobby. riqueza por empresas. Lobby. Você acha que o Elon Musk é lobista? Sim, lógico. Tá, e ele... Eu tava indo pro meu lugar, voltei só pra falar. Lógico! Chega de assistir esse gangbang, eu queria mandar um salve pros meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal, que me ajudam a construir todo esse corre, tanto de ir pros debates pessoalmente agora, quanto de postar os vídeos aqui. Eu pretendo fazer isso mais vezes e isso só foi possível graças a essa galera aqui. Um salve para o William Arboleia, que contribuiu 2 vezes essa semana, tamo junto, William. Elias dos Santos, que fez a maior contribuição da semana, muito obrigado pelo seu apoio e pela confiança, Elias. Lúcio José, Gregory da Costa, Davidson Henrique, Eduardo Vieira e Samira Vitória. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Se você puder contribuir com a produção de conteúdo desse canal, a chave Pix está aqui embaixo. Toda contribuição é bem-vinda. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like, o botão hypar aí embaixo, compartilhar, já são formas de você contribuir gratuitamente. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: o presidente do União Brasil é envolvido com o PCC. É nóis.